Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveita o começo do vídeo para deixar o seu like, para dar aquela força, se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas aulas e compartilhar esse vídeo com aquela galera que você sabe que precisa de aulas de física. Em sistemas mecânicos, um automóvel se movendo, um avião se movendo, um guindaste levantando uma certa carga, um elevador levando pessoas de um andar para o outro. Sistemas mecânicos, de maneira geral, são baseados em dois conceitos extremamente importantes, que são os conceitos de trabalho mecânico e de energia mecânica. Vamos saber um pouco mais sobre isso nesta videoaula. Vem comigo! Como eu dizia, hoje falaremos sobre dois conceitos muito importantes no campo da física, da ciência de maneira geral, que é o trabalho mecânico e a energia mecânica. A palavra trabalho normalmente é utilizada como sendo aquela ocupação que você faz todos os dias, o seu emprego, que você ganha o seu salário, mas para a física, trabalho tem um outro significado. Vamos começar aqui a entender esses conceitos que são tão importantes para a ciência. De uma forma simplificada, podemos dizer que a energia é o potencial para realizar uma ação. Então, vamos começar a nossa conversa falando do que é a energia mecânica, né? Um objeto possui energia toda vez que tem um potencial, uma possibilidade de realizar uma ação, de realizar um certo trabalho. As fotos mostram a sequência de uma pessoa realizando o bang jump. Veja, a pessoa se joga, né, ali do alto do bang jump, e essa corda, na verdade, ela é elástica, né? Esse elástico ele vai esticar e a pessoa aí vai ser projetada nesta queda. Aí existem algumas energias envolvidas. Tem uma energia que está associada à altura que a pessoa está, que é a energia potencial gravitacional. Tem a energia do movimento da pessoa, que é a energia cinética. E ainda tem essa energia acumulada no sistema quando esse elástico ele é esticado, quando ele é deformado, que é a energia potencial elástica. Então, na segunda foto da sequência, o sistema constituído pela pessoa mais a corda elástica possui três tipos de energia, como eu acabei de dizer. A energia cinética, o sistema possui uma certa velocidade de queda. Então, já estamos percebendo que existe uma energia que está associada à velocidade, que está associada ao movimento. Essa energia associada ao movimento é a famosa energia cinética. Você sabe que do grego o prefixo cine significa movimento. É por isso que aquela parte da física chamada cinemática é aí o estudo dos movimentos, da mesma forma que o cinema tem esse mesmo radical que tem a ver com o movimento de uma sequência de fotografias, né? Uma sequência de fotos, de imagens que dão a ideia de movimento. Energia potencial gravitacional. O sistema está em certa altura do solo, considerando como nível de referência. Então, existe uma outra energia que tem a ver com a posição de um objeto em relação ao nível de referência, a altura de um objeto em relação ao nível de referência, e essa energia é a energia potencial gravitacional. Temos ainda a energia potencial elástica. A corda elástica está alongada, ou seja, ela está deformada, ela está esticada. Então aqui, ó, surge uma energia potencial elástica. A soma desses três tipos de energia é chamada de energia mecânica do sistema. Ou seja, a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. Por sua vez, a energia potencial pode se apresentar como energia potencial
gravitacional ou a energia potencial elástica. Então, ó, na fórmula acima, a parcela EP inclui a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, como eu acabei de falar. Ora, então, o que nós vimos até agora é que a energia mecânica ela pode se apresentar como energia cinética ou como energia potencial. Por sua vez, a energia potencial pode ser energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses tipos de energia mecânica, ok? E o primeiro deles, energia cinética. A energia cinética é aquela energia associada ao movimento de um objeto. Toda vez que um objeto está em movimento, ele possui energia cinética. Note nessa imagem que eu tenho 3 objetos, pelo menos, que estão em movimento. A pessoa está correndo, o automóvel também está se movimentando, e aqui eu também tenho uma pedra, ó, tendo uma ideia aqui que ela está se movimentando. Ora, se a pessoa tem uma massa m e possui uma certa velocidade v, nós definimos a energia cinética desta pessoa como sendo m vezes v ao quadrado dividido por 2. Então, mv ao quadrado sobre 2 é aí a expressão algébrica matemática da energia cinética de um objeto. Nesta fórmula, EC significa a energia cinética e no sistema internacional a unidade será o Joule. Eu vou escrever aqui, ó, se escreve Joule, mas a pronúncia aí seria Joule, e o símbolo um J maiúsculo. M representa a massa do objeto, que no sistema internacional é dado em quilograma, e V representa a velocidade do objeto, que no sistema internacional é dado em metros por segundo ao quadrado. Então não esqueça, se um objeto se move com uma certa velocidade, ele está animado com uma certa energia cinética, mv ao quadrado dividido por 2. A energia potencial, por sua vez, é aquela forma de energia que se encontra armazenada em um sistema e pode ser utilizada a qualquer momento. A energia potencial do tipo gravitacional manifesta-se quando um corpo se encontra a uma determinada altura em relação ao nível de referência. Veja, eu tenho aqui uma esfera metálica que ela possui uma certa massa m, está em um ponto onde existe uma certa gravidade g, e essa massa m está a uma certa altura h em relação ao nível de referência. Essa esfera terá, portanto, uma energia potencial gravitacional. Se eu abandonar essa esfera nesta certa altura, essa energia potencial gravitacional, ela vai gradativamente se transformando em energia cinética, pois a esfera ela vai cair com uma certa velocidade. Inclusive, essa velocidade de queda, ela não é constante. Esse movimento é um movimento acelerado. Você sabe que a aceleração da queda livre, que é a aceleração da gravidade, vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Um valor mais preciso aí seria 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas é comum que as provas de vestibular, do Enem, etc., aproximem esse valor para 10. A energia potencial gravitacional que um objeto de massa m possui quando está a uma certa altura em relação ao nível de referência é dado, ó, EP por m vezes g vezes h. Ou seja, a energia potencial gravitacional será a massa do objeto vezes a gravidade daquele local onde o objeto está, vezes a altura que ele está em relação a um certo nível de referência. Essa energia fica armazenada naquela altura e está pronta para realizar trabalho, ou seja, está pronta para transformar-se em outro tipo de energia, que neste meu exemplo é a transformação da energia potencial em energia cinética. Essa transformação
é comumente vista, por exemplo, em uma usina hidrelétrica, como mostra aqui, né, esta imagem. Numa usina hidrelétrica, a água fica a uma certa altura, né, armazenada nos reservatórios de água, com uma certa energia potencial gravitacional. Quando essa água sofre uma queda, a energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética do movimento desta água. Esta energia cinética do movimento da água será utilizada para mover turbinas, e esse movimento das turbinas vai gerar energia elétrica que nós utilizamos em nossas residências, por exemplo. Na verdade, a sequência mais precisa é que a energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética de translação do movimento desta água, que vai rotacionar as turbinas, portanto, energia cinética de rotação, e essas bobinas dentro de campo magnético vai gerar aí um campo magnético oscilante e vai criar uma energia cinética, uma corrente elétrica alternada. Aqui no Brasil, a frequência da nossa corrente alternada é de 60 Hz, mas isso é assunto para uma outra aula. Vamos lá, continuando aqui. A energia potencial também pode se mostrar na forma de energia potencial elástica. A energia potencial elástica aparece quando distendemos uma mola ou um elástico dentro dos limites do material. Claro, se a mola for esticada de maneira a sofrer uma deformação permanente, ela fica deformada e não volta mais ao seu tamanho original, ao seu aspecto original. Então, dentro do limite que a mola suporta, né, estamos falando deste intervalo, tá ok? Ora, então, dentro dos limites do material, como eu estava lendo aqui, e ela tende a retornar à sua posição original. A mola sempre faz uma força tentando restituir-se para a sua forma original. Depende da constante elástica K do material e da distensão ou da compressão X em relação ao comprimento de repouso da mola. Então, observe aqui, eu tenho uma mola, ela foi esticada de um certo valor X, tá vendo? Ela está esticada, ela está deformada, talvez aí de 2 centímetros, 3 centímetros, 10 centímetros. Então, ela sofreu uma certa deformação X. Essa mola reage com uma força elástica, a força elástica apontando para a esquerda, porque a mola quer voltar para a sua posição inicial. É por isso que nós dizemos que a força elástica é uma força de restituição. Nós já vimos em outra videoaula, na videoaula de dinâmica, que a força elástica é dada pela lei de Hooke. Em módulo, a força elástica é K vezes X. Esse K é a constante elástica da mola, que tem a ver aí com a rigidez dessa mola. E esse X, como eu acabei de dizer, é a deformação sofrida pela mola. Aqui, essa fórmula, eu estou colocando o módulo da força elástica. Na verdade, deveria ter um menos aqui na frente, para lembrar que essa força elástica é sempre uma força de restituição. Mas hoje eu não estou interessado na força elástica, e sim na energia potencial elástica armazenada pelo sistema massa-mola. A energia potencial elástica será dada por K vezes x ao quadrado dividido por 2. Aqui nessa imagem do meio, eu tenho aqui um índio que está lançando uma flecha usando o seu arco e flecha. Ora, quando ele estica esse sistema, há uma deformação no arco e não na corda. O arco, portanto, quando ele for deformado, ele vai armazenar uma certa energia potencial elástica. E ao abandonar a flecha, a energia potencial elástica armazenada no arco vai ser transferida para a flecha, e a flecha vai sair animada com uma certa velocidade. Portanto, a energia potencial elástica vai se transformar na energia cinética, na energia do movimento da flecha. Observe que um tipo de energia pode se transformar em outro tipo de energia. Nesse exemplo, eu tenho a energia potencial
elástica se transformando em energia cinética. No meu exemplo anterior, lá da hidrelétrica, eu tinha a energia potencial gravitacional se transformando também em energia cinética. Um tipo de energia mecânica pode se transformar em outro tipo de energia mecânica. Então, a energia potencial elástica, não se esqueça, K vezes x ao quadrado sobre 2, ok? Vamos lá, continuando aqui a nossa sequência, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho mecânico. Eu já adiantei um pouquinho lá no começo da aula que o trabalho não tem o mesmo significado na física do que nós utilizamos no dia a dia. Então vamos entender direito esse conceito de trabalho mecânico. Trabalho é energia transformada ou transferida entre sistemas. Então, primeira coisa importante, falou em trabalho na física, eu estou falando da transformação da energia de um tipo em um outro tipo. Então, quando eu falei que energia potencial pode se transformar em energia cinética, o que eu estou falando aí é que está havendo a realização de um certo trabalho. Trabalho é energia transformada de um tipo em outro tipo, ok? Então vamos lá, continuando. De uma forma simplificada, podemos dizer que energia é a capacidade para realizar uma certa ação, ou seja, é a capacidade de realizar um certo trabalho. Então vamos ler aqui esses textos que estão aqui ao redor dessa informação principal. A energia armazenada de uma pilha ou bateria permite funcionar um brinquedo, um telefone celular, uma máquina fotográfica e etc. A água represada em uma usina hidrelétrica gera a eletricidade. O combustível tem energia para colocar em movimento um carro, um avião, um foguete, uma locomotiva, etc. A energia contida nos alimentos é capaz de manter o nosso corpo funcionando. Então, o que esse texto, o que esse infográfico está nos dizendo é que o tempo inteiro, no dia a dia, no cotidiano, existem tipos de energia se transformando em outros tipos de energia. No automóvel, por exemplo, a energia química da gasolina vai se transformar no movimento do automóvel, na energia cinética do automóvel. Essa transformação da energia é aí a realização de um certo trabalho. Então, continuando aqui, veja, vamos continuar falando sobre trabalho mecânico. O trabalho, pessoal, sempre está associado a uma força. Veja, o que faz uma esfera transformar na sua queda a energia potencial gravitacional em energia cinética é uma força que puxa essa esfera para baixo, que é a força peso, que é a força da gravidade. A força que faz a energia elástica se transformar em energia cinética também é a força comunicada pela mola, que é a força elástica. Portanto, a transformação de uma energia em outra sempre é mediada pela ação de uma força. Então, vamos ver aqui o trabalho de uma força. O trabalho de uma força constante e paralela ao deslocamento é dado por trabalho da força é igual a F vezes D. F vezes D. F é o valor da força e V é o deslocamento que o objeto vai sofrer pela ação dessa força. Note que essa fórmula só vale quando a força é paralela à direção do deslocamento. Eu vou tirar aqui a minha imagem de cima desse quadro, porque tem uma informação importante. Veja, quando a força está no mesmo sentido do movimento, o trabalho é positivo. Caso contrário, o trabalho é negativo. O trabalho positivo ele é chamado de trabalho motor, enquanto que o trabalho negativo é chamado de trabalho resistente. O trabalho motor é quando a força está ajudando o movimento, isto é, a força está passando cada vez mais energia cinética ao objeto. A força está a favor do movimento. Já o trabalho resistente, que é o trabalho negativo, a força é contrária ao movimento. A força está retirando energia cinética do objeto. A força está atrapalhando este movimento. É o caso
clássico do trabalho da força de atrito, que eu vou comentar com detalhes daqui a pouco. O atrito ele retira a energia cinética do objeto, porque o atrito vai freando o movimento. O atrito ele é sempre contrário ao movimento ou à tendência de movimento. Vamos lá, continuando aqui. Veja, então, agora, se eu tiver a unidade de medida do trabalho no sistema internacional também é o Joule, representado pela letra J. Claro, se trabalho é um tipo de energia, trabalho também será dado por Joule, assim como energia cinética, assim como energia potencial, elástica, gravitacional e etc. Agora veja, uma fórmula mais geral para o trabalho é essa aqui de baixo. Ó. Trabalho é igual a F vezes D vezes o cosseno de alfa. Eu estou aqui utilizando essa letra grega alfa para representar este ângulo de inclinação da força em relação ao deslocamento. Então, se a força for paralela ao deslocamento, basta fazer F vezes D, até porque o cosseno de 0 grau é 1, não influenciaria nesta fórmula. Mas se existe um ângulo de inclinação da força, um ângulo alfa, pode ser 10 graus, 20 graus, 30 graus, não importa, o trabalho dessa força vai ser dado por F vezes D vezes o cosseno deste ângulo, ok? Porque somente a componente da direção do deslocamento é que vai efetivamente contribuir para a energia deste objeto. Vamos lá. O trabalho da força de atrito. Já falei agora um pouquinho. O trabalho da força de atrito, ele é... Dei uma travada aqui comigo. Ó. Ele é sempre negativo, porque o atrito ele é sempre contrário ao movimento. Ora, se o movimento é para a direita, neste meu exemplo, e o atrito é para a esquerda, o ângulo formado aqui é um ângulo de 180 graus. O ângulo entre a direção do movimento e o sentido da força de atrito. Então, lá na fórmula, eu vou escrever que o trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes o deslocamento que o objeto está sofrendo, vezes o cosseno de 180 graus. Acontece que a matemática nos ensina que o cosseno de 180 graus vale menos 1. Portanto, o trabalho da força de atrito pode ser escrito como sendo menos φ vezes deslocamento. Perceba que esse trabalho ele é negativo e por isso o trabalho da força de atrito sempre é um trabalho resistente. De fato, se eu lançar um objeto sobre uma superfície, o atrito desse objeto com essa superfície vai retirar a energia cinética do objeto. E ele vai parando, ele vai freando até parar por completo. Portanto, o trabalho realizado pela força de atrito é um trabalho resistente, é um trabalho negativo, porque o atrito retira a energia cinética deste objeto que está em movimento, ok? Vamos lá, continuando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de uma força que é perpendicular ao deslocamento. É fácil inferir que o trabalho vai ser nulo, vai ser zero. Por quê? Porque se a força é perpendicular ao deslocamento, o ângulo entre a força e o deslocamento é um ângulo de 90 graus. E a trigonometria nos ensina que o cosseno de 90 graus vale zero. Ou seja, F vezes D vezes zero vai dar zero. Um bom exemplo de força que não realiza trabalho, que o trabalho é nulo, é a força normal. Veja, imagine que eu tenho um objeto se movendo aqui para a direita por uma certa distância d. A força normal, você sabe, que é a força de reação da superfície sobre o bloco que está apoiado nela. Essa força normal, ela sempre é perpendicular à superfície em contato. Então, ela não realiza trabalho, porque forças perpendiculares ao movimento não realizam trabalho. Então, o trabalho da força normal sempre é zero. Outra força que também não realiza trabalho é a força centrípeta. A força centrípeta é aquela força que aponta para o centro em trajetórias
curvilíneas em trajetórias circulares. Se ela aponta para o centro, ela sempre é perpendicular ao vetor velocidade. Portanto, a direção da força centrípeta é perpendicular à direção do vetor velocidade e, por esta razão, o trabalho da força centrípeta também é sempre igual a zero. Agora, a força-peso também pode ter trabalho nulo, mas não sempre. Nós veremos que ela pode também ter um trabalho positivo, ela pode ter um trabalho negativo, mas neste meu exemplo que eu estou trazendo neste slide, o trabalho da força-peso é zero. Por quê? Porque aqui eu tenho um objeto se movendo na horizontal, enquanto que a força-peso ela é vertical e para baixo. Notem, portanto, que o ângulo formado entre o peso e o deslocamento é um ângulo de 90 graus e, portanto, neste caso, o trabalho da força-peso vale zero. Então, já vimos que um trabalho pode ser positivo, trabalho motor, negativo, trabalho resistente, ou ainda o trabalho pode ser nulo, quando a força for perpendicular ao deslocamento do objeto. Vamos lá, seguindo aqui, vamos falar um pouco mais sobre o trabalho da força-peso. Eu falei a vocês que o trabalho da força-peso era zero naquele meu exemplo anterior, mas nem sempre o trabalho da força-peso vai ser zero. Suponha que eu tenho um objeto, por exemplo, que cai por uma certa altura h. O peso puxa o objeto para baixo, ou seja, o peso está realizando um certo trabalho. Está acontecendo aí a transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética dessa caixinha que está caindo. Neste caso, vamos lembrar que o trabalho é força vezes deslocamento. Nesse caso, a força é a força-peso e o deslocamento é a altura h. Se o objeto está caindo, o peso está ajudando este movimento. Portanto, o trabalho é um trabalho motor, é um trabalho positivo. O trabalho da força-peso na queda é mais P vezes H. Agora, se o objeto está subindo, o peso é contrário ao movimento. Então, se eu lanço um objeto para cima, enquanto o objeto sobe, o peso está freando o objeto, está retirando a energia do objeto. No ponto de altura máxima, a velocidade será momentaneamente zero. Então, naquele ponto de altura máxima, momentaneamente a energia cinética será zero. Durante a subida, o trabalho da força-peso, portanto, é um trabalho resistente, é um trabalho negativo. E aí, ó, o trabalho da força-peso vai ser menos P vezes H. Nas duas fórmulas, não podemos esquecer que a força-peso é calculada como sendo a massa vezes a gravidade. Então, vai ser comum você encontrar em alguns livros que o trabalho da força-peso é m vezes g vezes h. Na descida positivo, ou o trabalho da força-peso menos m vezes g vezes h na subida. Então, na subida do objeto, o peso realiza um trabalho negativo, enquanto que na descida, na queda, a força-peso realiza um trabalho positivo, ok? Passou aqui sem querer o slide. É importante perceber também que o trabalho da força-peso não depende da trajetória que o objeto realiza. Depende apenas do desnível H entre o nível inicial e o nível final. Note, portanto, que neste meu exemplo, onde a caixinha cai verticalmente, ou neste meu exemplo, onde a caixinha cai através de um plano inclinado, o trabalho da força-peso é o mesmo, porque o desnível entre o ponto inicial e o ponto final é o mesmo desnível H, é a mesma altura H. Não importa, portanto, a trajetória por onde o objeto está saindo de um nível e indo para o outro nível. O trabalho da força-peso é independente da trajetória, apenas depende do desnível H. E aí vem uma curiosidade interessante, não apenas nesta parte da física, mas em várias outras partes da física. Toda vez que uma força, que o trabalho de uma força, melhor dizendo, não depende da trajetória, essa força ela é dita uma força
conservativa. Isso vale também para a força eletrostática, que veremos em outra videoaula, mas também aqui nesta videoaula para a força peso. A força peso é uma força conservativa. Por que, PH? Ela é conservativa porque o trabalho da força peso não depende da trajetória, depende apenas do desnível entre o ponto de saída e o ponto de chegada daquele objeto. Combinado? Vamos lá! Vamos falar também um pouquinho sobre o trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica vai ter a mesma expressão da energia potencial elástica. Vai ser K vezes x ao quadrado sobre 2. Mas de onde vem esta fórmula? Veja, a força elástica ela não é uma força constante, ela é uma força que varia com a deformação da mola. Ó, de acordo com a lei de Hooke, que eu já falei aqui hoje, que a força elástica é K vezes x. Portanto, essa função, a gente observa que a força elástica ela é uma função da deformação da mola. E essa função é a função do primeiro grau. O coeficiente linear desta reta é zero. Então, quando eu coloco isso num gráfico ó, da força elástica em função do deslocamento, isso vai ser uma reta passando pela origem. Nós já sabemos que o trabalho de uma força constante é a força vezes deslocamento. E agora vem uma novidade. O trabalho de uma força variável é calculada pela área do gráfico da força em função do deslocamento. No caso da força elástica, a área desse gráfico é justamente a área de um triângulo. E a área de um triângulo, você sabe que é base vezes altura dividido por 2. A base, nesse caso, é a deformação x da mola. E a altura é o valor da força elástica. Mas você sabe, de acordo com a lei de Hooke, que a força elástica é K vezes x. Portanto, ficaremos com K vezes x sobre 2. Base vezes altura dividido por 2. X vezes x é x ao quadrado. Então, estamos aqui com esta expressão final do trabalho da força elástica, que é K vezes x ao quadrado dividido por 2. Então, não se esqueça, o trabalho da força-peso é mgh, da mesma forma que a energia potencial gravitacional, e o trabalho da força elástica é K vezes x ao quadrado sobre 2, da mesma forma que a energia potencial elástica. São as mesmas expressões matemáticas, porque, claro, estamos falando aí de um mesmo tipo de energia que pode se transformar de uma forma em outra forma. Vamos lá, continuando aqui. O trabalho da força elástica pode ser motor ou pode ser resistente. O trabalho da força elástica será resistente quando a mola for alongada. Vamos falar aqui agora sobre um teorema muito importante, que é o teorema do trabalho. Teorema do trabalho também pode aparecer aí como teorema trabalho-energia, teorema da energia cinética. Cada autor vai dar um nome aí para esse importante teorema. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um automóvel que está se movendo com uma certa velocidade inicial, VI. E aí, em função da força do trabalho realizado pelo motor do automóvel, esse automóvel aumenta a sua velocidade e passa a ter uma outra velocidade, VF. Ora, se ele aumentou a sua velocidade, ele obviamente aumentou a sua energia cinética. A energia cinética é aquela associada ao movimento. Ou seja, houve uma variação na energia cinética. Da mesma forma, se a velocidade tinha um valor maior e aí o carro freou, por exemplo, um trabalho como freio do carro, e a velocidade diminuiu para um outro valor VF, né? Também houve aqui uma certa variação da energia cinética em função da variação da velocidade. É claro, quando a velocidade aumenta, o delta é C, a variação da energia cinética será positiva, e quando a velocidade diminui, esse delta é C, a variação da energia cinética será negativa, porque a energia cinética está diminuindo. Ora, em ambos os casos, o trabalho pode ser calculado como sendo a variação da energia
cinética. E é isso que fala o teorema do trabalho. Veja, o trabalho realizado pela força é igual à variação da energia cinética. Nós sabemos que a força, ela transfere energia para o objeto ou retira energia do objeto. Portanto, essa energia transferida é justamente o trabalho. Essa energia que foi transferida será o acréscimo da energia cinética, a variação da energia cinética. Portanto, o trabalho realizado por uma força pode ser calculado como sendo a variação da energia cinética do objeto. Então, será a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Nós sabemos que a energia cinética é dada por mv ao quadrado sobre 2. Por esta razão, o trabalho pode ser aqui, ó, mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Essa formulação, que o trabalho é a variação da energia cinética, o trabalho total, né, realizado por aquela força, é conhecido como teorema do trabalho. Vamos falar aqui agora sobre um outro conceito muito importante, que é o conceito de potência de uma força. Veja, a potência é a quantidade de energia trocada, transferida em um determinado tempo, ou o trabalho realizado em um certo tempo. Note que a potência relaciona energia com tempo. Por exemplo, se eu pensar em duas máquinas, sei lá, duas máquinas que costuram camisas. Uma máquina costura 10 camisas e a outra máquina costura 20 camisas. Qual das duas é mais potente? Se você pensou que a máquina que costura 20 camisas é a mais potente, você está equivocado. Porque, na verdade, quando eu falo em potência, não basta eu pensar no trabalho realizado pela máquina. É o trabalho em um certo intervalo de tempo. Vou reformular o meu enunciado. Vamos supor que a primeira máquina ela costura 10 camisas por minuto e a segunda máquina costura 20 camisas por dia. Ora, é claro que a primeira máquina, 10 camisas por minuto, ela é mais potente, porque não basta pensar na energia, no trabalho realizado, mas também no tempo que demora para realizar esse trabalho. A potência é aquela grandeza que relaciona trabalho e tempo, energia e tempo. Portanto, olha, potência é trabalho, sobre o ΔT, sobre o tempo. No sistema internacional, você já sabe que trabalho é medido em joules e tempo é medido em segundos. Portanto, a potência será calculada em joule por segundo, que também recebe o nome de watt, em homenagem a James Watt. O símbolo será um W maiúsculo. Então, você já sabe, toda vez que você calcular uma potência, coloca um W ali de watt, ok? Mas outras unidades de potência também existem fora do sistema internacional. Uma unidade comum é o horsepower. O horsepower é uma medida inglesa estabelecida por James Watt em 1783. Ele verificou, né, que um cavalo poderia elevar uma massa de 550 libras a uma altura de um pé em um segundo e definiu essa potência como sendo de 1 horsepower. Outra unidade interessante é o cavalo-vapor. O cavalo-vapor ele foi proposto pelo Instituto Alemão de Normatização e definiu o cavalo-vapor como a potência necessária para elevar uma massa de 75 kg a uma velocidade de 1 metro por segundo. Ok? Mas, na verdade, nos exames de vestibulares, no Enem, etc., a unidade mais utilizada será aquela do sistema internacional, que é o joule por segundo, ou o watt. Ok? Ora, há uma expressão interessante para a potência média de uma força, calculada aí em função desta força, do módulo dessa força e da velocidade média do objeto que está sendo transportado, né, empurrado por essa força. Nós vimos que o trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, já que a potência é trabalho sobre tempo, eu posso escrever F vezes D
sobre ΔT. Acontece que distância sobre tempo é uma grandeza velha conhecida nossa, que é a velocidade média. Então, finalmente, eu posso reescrever a expressão de potência. Aqui agora eu estou chamando a atenção que é uma potência média. Vai ser igual a força vezes a velocidade média. Essa fórmula é útil em alguns problemas, em que o enunciado aí fala sobre a distância e o tempo para a gente calcular uma velocidade média e também a força que leva um objeto de um ponto a outro, de repente um guindaste levando um objeto de uma altura inicial até uma altura final, uma força contrária à força-peso, é por aí a brincadeira que as provas fazem, ok? Vamos lá. Outro conceito extremamente importante é o conceito de rendimento. Ora, o que é o rendimento de uma máquina mecânica, aqui no caso? O rendimento de uma máquina ou de um determinado processo está relacionado com o aproveitamento do trabalho ou da potência. Quanto maior for o rendimento da máquina ou do processo, menor será a taxa de desperdício envolvida. Ou seja, o rendimento tem a ver com a eficiência daquela máquina que está ali puxando um objeto, elevando ele a uma certa altura, realizando um certo trabalho. Porque todas as máquinas, todos os aparelhos, eles desperdiçam uma parte da energia. Ora, quanto menor for o desperdício, melhor será aquela máquina, portanto, maior será o seu rendimento. O rendimento está associado à eficiência, o quão boa é aquela máquina, aquele instrumento mecânico. Veja, aqui nessa imagem da direita, eu tenho uma máquina, né, um motorzinho que está puxando um objeto com uma certa força F, ele se move. Acontece que esse motor, quando gira, ele dissipa uma certa energia por causa da força de atrito. Essa energia dissipada, ela é dissipada na forma de calor, é uma energia térmica. Portanto, essa máquina, na verdade, ela imprime uma certa potência total, existe uma potência dissipada por causa da força de atrito e apenas uma parte da potência, que nós chamamos de potência útil, é de fato utilizada para mover essa minha caixinha, que é a função desse motor. Portanto, aqui nesse esquema da esquerda, nós temos um esquema de funcionamento geral de uma máquina. Veja, ela consome uma certa potência total, dessa energia, parte vai ser dissipada, parte vai ser perdida e outra parte, de fato, vai ser utilizada. O rendimento de uma máquina será calculado através desta expressão matemática. Rendimento igual a potência útil sobre potência total, ou seja, é a razão entre a energia que de fato foi útil para realizar aquele trabalho, aquela atividade daquela máquina, dividido pela potência total envolvida no processo. Essa letra grega, que parece um Nzinho com a perninha puxada, é a letra grega eta, que sempre está aí associada a rendimento. Ora, vamos pensar qual deve ser a unidade de rendimento no sistema internacional. Você sabe que potência útil é calculada em watt e a potência total também é calculada em watt. Portanto, eu vou cortar aqui watt com watt e percebo que rendimento não terá unidade de medida. Portanto, rendimento é uma grandeza adimensional, ela não tem unidade. E, claro, ela normalmente é expressa em porcentagem. Portanto, se eu afirmar que uma máquina tem rendimento igual a 40%, significa que 40% da potência total de fato é útil para realizar aquele trabalho e 60% está sendo dissipado, está sendo perdido, ok? Então, vamos lá. Isso me leva ao princípio da conservação da energia. Na verdade, talvez esse seja o principal aspecto deste conteúdo. A energia é uma grandeza na física que ela é conservada em determinados sistemas. Sistemas que conservam a energia mecânica
São sistemas ditos conservativos. Aqueles sistemas que não conservam, que ao contrário perdem uma parte da energia, dissipam a parte da energia, são chamados sistemas dissipativos. Um sistema dissipativo, ele é um sistema onde existe ali a presença de força de atrito, porque a força de atrito ela é uma força dissipativa. Ela é uma força que transforma a energia em calor ou energia interna do sistema. Já os sistemas conservativos, eles são sistemas onde não existem força de atrito, ou força de resistência do ar, ou força de resistência de um fluido, por exemplo. Então, vamos aqui falar um pouquinho mais sobre o princípio da conservação da energia. Ora, como eu acabei de dizer, o sistema conservativo é aquele que a energia mecânica se mantém constante. Observe que eu não falei que a energia cinética é constante, eu não falei que a energia potencial é constante. Eu estou falando que a energia mecânica é constante. Lembre-se que a energia mecânica é a energia total do objeto, ou seja, é a soma da energia cinética com a energia potencial. É claro que a energia potencial pode se transformar em energia cinética e vice-versa, mas a soma, a energia total, permanece constante, permanece inalterada nos sistemas conservativos. Claro, nos sistemas dissipativos isso não acontece. Vamos lá, continuando aqui. Sem que ocorra perda ou transformação em outras formas de energia, devido ao atrito. No ponto A, e aqui eu estou chamando a atenção desse desenho aqui de baixo, ó, eu tenho uma montanha-russa, então eu tenho um carrinho de montanha-russa saindo do ponto A, passando pelo ponto B e em seguida passando pelo ponto C. Então vamos lá. No ponto A, o carrinho possui energia potencial gravitacional, porque, claro, ele tem uma certa altura em relação ao nível de referência. Vamos supor que inicialmente a velocidade em A é zero, ou seja, o carrinho vai partir do repouso. Quando ele começa a cair, ele ganha velocidade e parte da sua energia potencial se transforma em energia cinética. Então, quando ele passa pelo ponto B, ele está aí com uma máxima energia cinética. À medida que ele passa de B e começa a subir novamente em direção a C, ele volta a ganhar altura, portanto, volta a ganhar energia potencial gravitacional, vai perdendo velocidade e, portanto, vai perder energia cinética. Note que sempre aí, nesse problema, existe uma transformação de energia potencial em energia cinética. Mas se eu desconsiderar a presença da força de atrito, eu posso pensar que esse sistema é um sistema conservativo, ou seja, que a energia potencial está se transformando em energia cinética e vice-versa, de tal forma que a soma das duas energias permanece constante. Ora, nas usinas hidrelétricas, como eu já falei aqui hoje, a energia potencial da água se transforma em energia cinética e movimenta turbinas acopladas a geradores elétricos. Nas usinas termoelétricas, a energia necessária para aquecer a água provém de combustíveis derivados do petróleo ou do carvão. Nas usinas nucleares, utiliza-se o urânio como combustível, e aí nós temos a reação de fissão do urânio enriquecido, que libera muita energia, que libera muito calor, que vai aquecer ali caldeirões com água e tal. Essa água vai transformar-se em vapor, que será canalizado sob alta pressão e vai poder mover turbinas. Ou seja, o princípio de funcionamento das usinas ele é quase sempre o mesmo, né? O movimento gerando energia elétrica. Ok? Então, um tipo de energia se transforma em outro tipo de energia. E quando não existe a presença de atrito, que é uma força dissipativa, nós podemos dizer que a energia mecânica se conserva, a energia total do sistema se conserva. O tipo de problema mais comum é um objeto se movendo de um ponto a outro ponto, e aí você pode pensar que ele está em uma certa altura em um ponto,
não tem altura no outro ponto, ou está comprimindo uma mola em um ponto, a mola distende, enfim. Vai haver uma situação, problema, em que o objeto sai de um ponto e vai para outro ponto, e se o sistema for conservativo, se o enunciado disser que não existe atrito, não existe resistência do ar, por exemplo, então eu vou igualar a energia mecânica de um ponto com a energia mecânica do outro ponto. Eu vou ver qual tipo ou quais tipos de energia existem em um ponto, qual tipo ou quais tipos existem em outro ponto, iguala as duas, coloca as fórmulas e faz a conta. Nessa videoaula nós falamos sobre o trabalho e a energia mecânica. Trabalho aí um conceito importante, sempre associado a uma força, que significa transformação de um tipo de energia em outro, e a energia mecânica, você sabe, energia potencial gravitacional, ou energia potencial elástica, ou ainda aquela energia associada ao movimento, que é energia cinética. Foi um prazer inenarrável estar com você aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e até a próxima.